Danilo chega para ser titular do nosso Flamengo? O que você acha, hein? O negócio está acontecendo, galera. Temos aqui atualizações. Danilo está próximo do Fla. Cara, informações importantíssimas. Temos aqui um corte do programa F90 da ESPN Brasil para falar de Danilo no Flamengo. Se você gosta do jogador, comente aqui, quero saber a sua opinião. Ele chega para ser titular como zagueiro ou como lateral? Ou será reserva? Fique à vontade para comentar. As imagens são da ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Vamos lá pro vídeo. Indo ao Twitter ainda, né? Pra mim é Twitter até hoje, tal. E sorvetinho caseiro. Gianluca Di Marzio. Coco queimado. Informação sobre o Danilo. Danilão aqui, ó. Leite da condensado, Itália. Nescau, punha no freezer. Tá em italiano. Lê aqui pra mim o tweet. Tá em italiano. Vamos lá. Primeiro lê em italiano, depois você faz a tradução. Niente Napoli per Danilo. Il giocatore ha scelto il Flamengo per motivi familiari. Que maravilha. Nada... Lê isso de novo? Vai falar em italiano de novo? Bonito, hein? De novo. Niente Napoli per Danilo. Il giocatore ha scelto il Flamengo per motivi familiari. Agora traduz. Vou traduzir para vocês. O jogador acerta com o Flamengo por motivos familiares. Não tem nada feito com o Napoli. O jogador escolheu o Flamengo por motivos familiares. Isso! Danilo deve chegar ao Viu? Flamengo. Como lateral ou como zagueiro? Zagueiro. Zagueiro, né? Zagueiro? Zagueiro. A não ser que ele surpreenda. Titular? Hoje eu não colocaria Porque se como ele titular. chegar como zagueiro, ele não é titular. Hoje eu Se ele chega como lateral, Também não é titular. também Tem não é titular. potencial. Tá aí, ó. Isso aí. Vê como o Zé não teve, me engana que eu gosto, nem Somebody Love. O Zé falou Inicialmente, direitinho. ele chega como composição de elenco, uma boa composição Eu de acho, elenco, eu acho que ele dependendo pode da ser, posição. eu acho que ele pode ser um zagueiro titular. Eu acho que ele pode ser um zagueiro titular. Eu acho que E não. quem Mas roda? é preciso entender. Depende da parte física. Hoje eu, Exatamente. acho, hoje eu acho que não. Momento da temporada. Ou a forma de jogar. Ou Não dá pra como- expor ele como o pra Felipe vai correr querer atrás montar, de jogador, não. exato. Não dá. Ele tem que jogar no time fechadinho, porque se ele tiver que correr atrás, expor, deixá-lo ele solto pra correr, vai acontecer o que aconteceu com o Davi Luiz. Davi Luiz, quando tinha uma zaga fechadinha e protegida, Davi Luiz, passe, fazendo coberturas e tal, beleza. Quando ele ficava exposto no 1 contra 1, ele tinha muitas dificuldades. Outra coisa que dá Danilo pra a fazer é mesma jogar ele coisa. como lateral zagueiro Como e o soltar Marcos a lateral Rocha, esquerda, vai. como o Marcos Rocha faz no Palmeiras. Isso dá A pra fazer. experiência do Danilo ele consegue fazer. Dá pra fazer. É porque ele não vai subir, né? Aí a gente Isso. não pode exigir o Danilo subindo. Já Indo e vindo, fez não. isso na carreira, mas Eventualmente hoje só, mas já não indo dá e mais. vindo, não, sim. É pra ficar ali. Aí ele faz essa composição com o Até porque o zagueiro. Flamengo tem outros zagueiros rápidos também, né? No caso, o Flamengo marcar um pouco mais alto. E o Danilo é um cara que sabe se posicionar, um cara muito inteligente, experiente. Então, mas aí quando você tiver uma ideia de 3 zagueiros ou para 2 zagueiros? Você Não, deixa- já com linha de 4, só que na verdade você tem um zagueiro pelo lado. Tá. Ele fica... Eventualmente você pode fazer a linha de 3, mas eu acho que linha de 4 com o zagueiro pelo lado, ou mesmo jogando como zagueiro. No caso, na linha de 4, Então, no seu formato, ele seria titular. E aí você Eu teria acho um que ele outro, chega pra ser E aí titular. você teria um outro ponto. Porque hoje a função ali do Wesley, ele é de muita profundidade. É É. o tempo inteiro buscando Isso. a linha de fundo. De velocidade, intensidade, ele troca muito de posição. Hoje o Danilo não entrega isso. Seria uma outra circunstância de jogo e função tática. Aí, ok. E aí a gente tem que ver a condição, é o que o Pedro falou, a condição física dele. E acho Pra que tem uma... saber entender o que o Felipe Luiz espera dele também. Então, eu acho que tem uma outra coisa, quando você joga com um jogador, com um atleta com essa característica, como o Flamengo tem um meio-campo que pode ter um jogador com muita pegada, porque o segundo pode ser o De La Cruz, eu imagino jogando com a Arrascaeta, jogando com o Gerson, e aí pelo lado, não sei se vai um Cebolinha quando estiver em forma, com o Pedro, etc. Araújo, né? O Araújo, se você... Primeiro você ganha capacidade de variação de jogo enorme. Você pode jogar com um lateral que apoia muito, como você falou, ou com um lateral zagueiro. Né? Então você já tem a capacidade de adaptação. Você está falando de um treinador, o Felipe, que me parece, eu não tenho certeza, mas estou muito confiante que ele vai ser talvez um treinador brasileiro que vai chegar a trabalhar na Europa, porque ele vai se adaptar a várias ideias de jogo, é o mais atualizado deles. Trabalhou com grandes técnicos, sempre quis ser técnico, desde o tempo que trabalhava ali na Atlético de Madrid com o Simeone, era um jogador muito tático. Aliás, já cansei de falar só mais uma vez. Jogou muito mais bola do que as pessoas pensam. O Felipe Luiz? Mas muito mais. Mas muito mais, muito mais. Quando não havia discussão na seleção brasileira que ele devia ser titular ele ou o Marcelo, eu discutia. Mas tudo bem, o Marcelo era mais técnico. Não sei se isso é exatamente tudo que um time precisa. Mas tratava melhor a bola que o Felipe. Mas o Felipe tratava a bola muito bem e fazia coisas que o Marcelo não fazia. Mas voltando
ao que interessa, você ganha muita variação e eu acho que você facilita para que os jogadores de meio de campo do Flamengo tenham um pouco mais de suporte. Então, eu estou pensando uma coisa, o Flamengo vai pegar, sei lá, um time muito mais fraco no Campeonato Brasileiro. Né? E vai pegar o Mirassol no Campeonato Brasileiro, com todo respeito ao Mirassol. Aí dá para você fazer um jogo mais agressivo, etc. O Mirassol provavelmente num jogo desse atua no contra-ataque. Mas de repente pega um Palmeiras muito forte, encaixado ali com o Estevão, né? De repente Felipe Anderson começa a jogar bem, né? Vem o Facundo voando, o Palmeiras traz um centroavante, tem o Andrés. Cara, você precisa de um outro tipo de disputa de jogo. E aí eu acho que você tem alternativas e tem um cara como o Danilo, pouco mais aberto, como um zagueiro lateral, ajuda muito os seus jogadores de meio campo a trabalharem com um pouco mais de tranquilidade. Até porque também tem o encaixe de posicionamento e nós estamos falando de jogadores muito inteligentes. O Danilo vem de um futebol muito tático, muito inteligente, onde se marca como em poucos lugares do mundo. Antigamente eram os mestres da marcação, os italianos. Hoje em dia há outros que fazem muito bem, mas ali o jogo é muito tático e o italiano gosta de tática. E os técnicos italianos são bons técnicos e a imprensa discute tática e a torcida gosta de tática. Então... Até na mão, né? Na mão eles falam pra lá, pra cá. A baita contratação, se vier. A não ser que seja muito mal fisicamente. Posso só aproveitar? Mal fisicamente? Muito mal. Se tiver razoável no ponto de vista, ajuda, compõe o elenco e vai ser útil. Só para sair um pouquinho desse... Mandar um abraço pro meu amigo Nasal. Tá fazendo Nasal? Nasal. Calma aí. É nasal por quê? É porque, assim, o corpo não acompanhou o crescimento do nariz dele. Ah, entendi. Mas não é Pinóquio, não, né? Não. Nasal? Então, tá fazendo aniversário hoje da minha Parabéns idade. pro Nasal. Jogamos Parabéns, da Nasal. mesma idade que eu, 48. 49, eu vai fazer 49. Nós jogamos juntos dos 6 anos de idade até os... O Danilo, né? E aí, vamos lá. Fabrício Bruno foi embora porque o Flamengo quis. O Felipe Luiz foi lá, olhos nos olhos, tá ok. O Fabrício queria sair, né? Não é? E o Felipe Luiz não ia aproveitá-lo. O Davi Luiz foi embora porque o Flamengo quis. Aí o Flamengo fica com o Léo Pereira, Léo Ortiz. Por isso que acho que ele veio para ser zagueiro. Então, jogou com o menino da base agora contra o São Paulo, me fugiu. Carboneiro? Carboneiro. Carbone, Né? Vindo o Danilo, supre essa necessidade de zagueiro? Ele vem para ser o zagueiro? Ou o Flamengo ainda vai precisar olhar o mercado atrás dessa peça? Não, acho que no momento agora que eu estou falando da janela, né? Estamos Isso. caminhando para o final de janeiro, o Flamengo promete ter uma outra janela um pouco mais robusta antes do Mundial. Se você está investindo menos, investindo, sabe, de uma forma diferente do que foram as outras janelas daquele Flamengo, comprava todo mundo, gulosão no mercado, você está trazendo um cara que quer atuar como zagueiro e que não adianta. Se você precisar, ele vai ter a função, ele vai conseguir fazer uma função de lateral. Um dia que você precisa de um cara que segura um pouco mais, não necessariamente. Não adianta querer achar que vai trazer o Danilo para fazer de zagueiro e de lateral, porque um dia você vai ter ele apoiando. Ele não é mais esse jogador. Eu acho que ele vem para ser zagueiro e Vai eventualmente ser zagueiro e se precisar fazer uma composição de lateral, uma linha de 4 para se defender, ele vai estar por ali. Então, se um cara dessa idade, que ainda tem a entregar, dessa qualidade, Danilo tem qualidade, é bom lembrar. Você pode não achar que ele é o titular da seleção, que ele é o capitão da seleção, que ele tem que estar sempre colocado. Qualidade o Danilo tem. Para futebol brasileiro, então, tem gente que nem de seleção é festejado aqui como craque. Então, acho que supre bem. Você não precisa ir atrás de outro nome, William. Sabe? Porque tem que fazer 4, 5 reposições de zagueiro. A janela atual do Flamengo não é essa. Quais são os zagueiros à disposição hoje? Não vale investir no Vitão ainda, do Inter? Vale Mas muito. me parece que são duas coisas distintas. Não sei se o Inter quer vender, mas né? Porque o Inter já O bateu a Danilo porta... viria e você investiria no Vitão. São coisas distintas. Isso, exatamente. Você investe no Vitão com uma possibilidade grande de ali na frente você ter um retorno financeiro também. Isso. Vitão tem Diferente. 24. Vai fazer 25 ele é agora muito em jovem. fevereiro. Ele tem ainda uma projeção. Pode não ser para o mercado principal na Europa, mas tem outros clubes que talvez ele pudesse ir e te compensasse financeiramente. Acho que são movimentos diferentes de mercado. O Danilo talvez seja uma oportunidade de você qualificar o seu elenco, olhando para o que você tem hoje e para possíveis cenários, como disse o Birner, né? Se você ganha repertório do que fazer ali quando você quiser mudar taticamente o seu elenco e me parece, o seu grupo, me parece que essa é a característica do Felipe Luiz. Quando ele precisa mexer porque ele olha para o adversário e sabe que a postura tem que ser diferente do seu time, ele vai mexendo as peças. É diferente. Chegou a montar linha de 5 ano passado. É diferente o movimento.
Agora, eu quero entender o que tem hoje disponível no Flamengo de zagueiros. São 2 titulares, que é o Léo Ortiz. Falei Carboneira, Carbônio, viu? Carboneira, quase. Você tem o Léo Ortiz, o outro Léo. Quem mais à disposição? Se você Saiu tá o Davi falando Vitão, Luiz Danilo, e saiu o Fabrício Bruno. Jovens. Vitão, Danilo. Aí você tem o Carbônio, você tem o Cleiton. Cleiton, você né? tem- Que entrou também. Então Mas você tem são alguns jovens. jogadores jovens que você pode projetar e você precisa ter uma Você não vai chave fa- de segurança. Para futebol brasileiro, você Não. está mais do que bem servido. Tá claro que tá. Léo, Danilo, Vitão. Se vier gente da né? base Então é uma subindo. coisa mais complicada. Ô, louco. Tá bom, né? Não, acho que tá ótimo. Mas entendendo isso, a função dele não vai ser... ele vai entrar no lugar do Wesley e vai render... Não, é diferente a característica e o que ele entrega hoje é diferente do que ele entregava quando ele surgiu na carreira. É outra situação. Mas mesmo assim ele te entrega... Tecnicamente, ele te ajuda na composição defensiva. Então, mas ele te entrega o que a gente está falando, na composição defensiva em 2 aspectos. Ele pode ser o zagueiro, ele pode ser esse lateral que não vai subir muito, mas que vai abrir uma possibilidade para o mesmo lado ali na frente. Quer dizer, o que é curioso que a gente vê assim, sendo montado nesse time do Flamengo são assim, jogadores com várias características. Vários jogadores versáteis. Entendeu? Vários. Porque é de acordo com o seu treinador. Exatamente. O Flamengo está montando, os jogadores já estão lá, né? Mas jogadores estão sendo potencializados e o olhar para os que chegam, para jogadores que possam te entregar. Quando chegou o Léo Ortiz, que ainda foi na época do Tite, a gente já viu que o Léo Ortiz já entregou 2 coisas. Ele é zagueiro e ele é volante. O Tite gosta de jogadores que fazem mais E uma ele função. ele foi até muito bem como volante e talvez até melhor como zagueiro, e isso não é porque ele foi mal como zagueiro, não, né? Aí você tem o Danilo com essa característica, aí você tem o Alex Bobol, o meio do Flamengo é recheado, e daqui a pouco a gente vai falar também do De La Cruz. É um meio recheado lá na frente, quer dizer, você tem um Bruno Henrique, que ele provavelmente vai fazer o de 9 agora, mas ele atua pelo lado, enfim. É um time com riqueza de possibilidades ali com seus jogadores. Eu acho que isso, sim, cria uma expectativa muito grande para o Flamengo, né? A expectativa é muito grande porque o elenco é muito forte, porque o treinador é promissor e porque o clube, se precisar, depois de fazer uma avaliação de como vai ser esse primeiro semestre e investir pontualmente em atleta aqui ou ali, ele tem como conseguir jogadores. Sim. Então, é óbvio que o futebol desmente, o campo desmentiu isso algumas vezes nos últimos anos, mas não tem o porquê de a gente não acreditar numa temporada muito forte do Flamengo. A questão é que a gente vai ter outros times muito fortes também. Sim. Eu acho que o nível da temporada no futebol brasileiro vai ser bem alto. Ô Bino, Bem, você acha bem que a promissor. expectativa para cima do Flamengo ela vai ser maior? Não, Acho que não também. eu acho que não. A atuação no mercado regula um pouco a expectativa, mas assim, o Flamengo ele está sempre na expectativa, porque se você zerasse ali o Do ano futebol passado, brasileiro, esse ano não subiu. 31 de dezembro, Do início do ano o passado. Flamengo já era muito forte. Já era muito forte. Aí você troca o Fabrício Bruno, traz um Vitão, traz um Danilo, tá pensando em alguém aqui, ele pontual, só vai reforçar melhor no Gabigol meio do foi embora. ano. O Gabigol, sabe? O Flamengo não ficou ruim. Ruim tá aquele outro time lá que não contrata, que não tem ninguém, que não tem dinheiro, não sabe? Esse time é ruim. Porque ele estava ruim e continua ruim. O Flamengo era muito bom, continuou muito bom. O problema é que fica aquela coisa na imagem do ano passado, início do ano, De La Cruz. Aí meio do ano, e contrato, é o caralho, não sei o que. Você fica com uma coisa que a toda janela o Flamengo vai ser, sabe, o predador do mercado. Essa janela não vai ser e vai continuar muito bem. A questão é que o Benê fala, a gente fala isso acho que desde o ano passado. O Flamengo teve um momento que ele estava aqui, o Palmeiras tentava se aproximar com o trabalho, mas de elenco ninguém pegava. Agora todo mundo vai subindo. É o Botafogo, é o Palmeiras, é o Galo quando se reforça, é o Cruzeiro com os medalhões que tenta fazer uma fumaça. Mas é muita gente se reforçando e elevando o nível. A gente pode ter times do mesmo nível do time do Flamengo sem que esses Aí clubes tenham depende do elencos trabalho, do mesmo aí depende do nível. trabalho. O Sim, time mas de São Paulo, por isso que eu tô 1 a 1 pro colocando. São Paulo, é ruim? Não. O São Paulo tem um bom time. Por isso Não, que eu tô, canta eu tô- pra mim. Desculpa. Do meio pra frente, o que você considera de formação ideal de São Paulo? É que o problema do São Paulo tá. Tem o quarteto, ele Atrás. gosta Não, do mas quarteto. canta pra mim, quarteto canta pra mágico, mim que quarteto. você É o quarteto sugere mágico. como ideal Ele gosta São Paulo do Quarteto meio pra mágico, eu frente. vi isso aqui. É, Eu quarteto gosto, mágico. jogo o Alisson, jogo o Pablo Maia, esses Ponto, dois são rapidinho. titulares. Alisson e Pablo Maia, você vai ter poucas duplas de volante melhor no Brasil. Se o São Paulo não vender nenhum jogador, Calera é o centroavante, aí o Juventude joga com mania de 3 entre eles, Lucas joga de qualquer jeito, Oscar, se estiver bem, joga, aí tem uma briga do Ferreira. Beleza, do Luciano, Ferreira e por quem? Luciano. Tá bom, meu Deus né? do céu, olha esse time. Tá bom, Ah, tá mas lá bom. pra trás. É preferência, tudo bem. Não acho que lá atrás esteja algo tão desesperador. Não acho. As laterais estão complicadas. Mas mas aí Mas você não tá no mercado lateral é um pra tentar... problema mundial, Você não tá né? no mercado para tentar alguma coisa pelas laterais? Ainda que não seja um elenco de muita profundidade, isso eu acho que não vai ser.
Esse é um Perfeito. bom time. Então, assim, Mas aí- você vai ter muita gente chegando. E você não imaginava 4, 5 anos atrás, você ia ter talvez um São Paulo, não o São Paulo exatamente o time, mas o terceiro, quarto time do Brasil, com essa qualidade. Então a coisa foi subindo. A gente tem que lembrar do Inter Entendeu? também. Tem o Inter, O tem Inter o Corinthians. também, que não Você vai- perdeu o Alan Corinthians. Patrick. Corinthians. Você vai pegar o 7º time do Brasil, assim, numa ordem, você vai escalonar. Próprio Fortaleza, Você vai virar e falar, Cruzeiro, Cidade, Bahia, Atlético, você vai virar e falar um agora, timaço. Bahia. Fortaleza, Entendeu? Bahia. Fortaleza, depois Bahia. trabalho. Aí você tem os bons Atlético, times em peças, você Cruzeiro. tem os bons times em Esse trabalho. ano- Sim. Pô, baita do Nível campeonato. subindo. Esse ano o Campeonato Brasileiro vai ser... Vai ser bom, vai ser bom. A gente está falando aí dessas peças, vamos dar uma olhada nesse meio do Flamengo com a declaração do De La Cruz. De La Cruz ficou devendo ano passado, certo? Teve muitas Devendo. lesões também, né? Eu acho que ele teve um bom início de temporada. E depois, mas depois eu acho que ele teve que encarar uma realidade que ele não estava acostumado e ele tem questões crônicas. Exatamente. Mas ele disse o seguinte, vamos ver, aspas para o De La Cruz, hein? Tá apostando tudo agora em 2025, hein? Obviamente que estava muito lindo, mas tinha que jogar, tinha que render. Sabia o preço alto que haviam pagado por meu passe. Então também é uma responsabilidade, um compromisso que eu sinto internamente, que tenho que devolver ao clube a impressão que tinha criado. Realmente a impressão era ótima dele no River e o começo dele também a impressão foi ótima, foi ótima. E ele é um bom jogador? Sim. 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 Agora os números dele no Flamengo. Foram 41 jogos, 72 minutos ali por jogo, 2 gols, 6 assistências, a gente podia esperar realmente mais assistências dele, mas uma presença em jogos ali até que baixa, ali, 59%. O Flamengo fez 70 jogos desde a estreia dele, ele em 41 jogos, a gente esperava mais, mas é aquilo que a gente falou, lesão e tal, uma série E de coisas. tem o funcionamento de como era o time do Tite também, que foi Sim. quando ele chegou, né? Aí você tem que lembrar que você tem um Arrascaeta mais avançado, um Gerson que apoia muito, os laterais que... os pontas que passavam bastante. Então a função, às vezes, dele também é você entender ali o ritmo que ele ia entrar no time, adaptação, uma série de coisas que contou com as lesões também. Mas, tecnicamente, eu não questiono a capacidade do De La Cruz. Fala, Bento. Não, eu achei ele muito bom jogador. Eu acho que mesmo no River ele era um cara que tinha seus momentos de oscilação. Eu acho que uma das vantagens de ter um elenco que nem o do Flamengo é que você pode lidar bem com esses momentos, e passa muito pelo treinador isso, Sim. pelo entender o momento do atleta e mais do que isso, como usar o atleta, porque o De La Cruz Eu ele tenho pode dúvida de jogar. como o Felipe usaria o De La Cruz. Eu acho que ele usa o De La Cruz como um segundo. Com o Gerson mais aberto e um cara de velocidade pelo lado, dependendo de quem ele tiver O para time jogar do Felipe atrás. não pede um cara aberto mais de velocidade? Um O aberto Gerson de velocidade segundo? e o o Gerson de segundo? pode ser também. Eu tenho essa dúvida, E o De La Cruz O cara pode mais jogar de pro lado, mas pegada aí... de Eu tenho essa Peraí, dúvida da utilização do De La monta isso Cruz aí de pela novo, característica peraí. do Felipe. Vou fazer uma conta aqui, peraí, vamos lá? Acho que o De La Cruz vai pro lado, não. Não. Porque ele O tem- Gerson não não acho. fala. Não, o Gerson pro lado. Eu acho que o De La Cruz talvez seja. O Gerson jogou muitas vezes. Eu acho Pra ter um que Gerson de segundo e um cara teoricamente, aberto de vamos lá, velocidade. Eric De La Cruz, Eric De La Cruz, tá? tá? dois O aqui. De La Vai Cruz pegar. pode solta Chega lá, muito. solta ele, o Eric Arrascaeta segura. joga por Pode dentro. falar do jeito que você Arrascaeta gosta. pro lado. De La Cruz fazendo box to box. Pode falar do jeito que Nunca você deu gosta. Não certo. sei se tem. Hã? Não sei. Em área, área. box tenho to duas- box. ele não fala nem break. Não, Ele box to vou box chamar um ele break. fala Que assim. break? Não é Ele quem que tem falou. interrogações. Não é crepe. Eu tenho não é duas crepe, interrogações. não esqueci até o Não nome é que ele crepe. falou. Olha lá. Se for doce. E salgado? Galete. Quando fala box to box. Continua explicando não aí, fala peraí. box to Agora, box. Breno, agora você Ai, pra ai, você. ai, ai. De La Cruz solto no Galete, e aí o Arrascaeta, que é Gerson dentro. pro lado. Dessa por um lado e um de velocidade pelo outro lado. Quem seria esse? Pra mim é o Cebolinha. Cebolinha, Se quando tiver estiver inteiro. bem. não E sei. lá na frente, Também não sei. Pedro. Pedro. Não sei. Mas agora Pode não ser tem... Bruno Henrique quando tiver mas Pedro na agora, frente. Mas agora não Você tem tem Pedro, Luiz agora não tem Araújo. Cebolinha Você e não vai ter de cara o você Arrascaeta. tem jogadores de Campeonato velocidade. estadual. Campeonato estadual. Mais filho. Campeonato estadual. Os dirigentes conseguiram fazer uma coisa que eu jamais pensei que poderiam fazer. Nós tivemos rodadas do Campeonato Estadual Carioca e, mesmo com os times grandes sem conseguirem resultados, as torcidas não reclamam. Porque o normal seria o time estar despreparado, o resultado não ser bom e a torcida reclamar. Mas o negócio está tão largado, porque é início de temporada, porque adiantaram o povo não tá calendário nem por causa aí. do Mundial de Mas deixa eu Sete. falar uma coisa, vamos lá. Nem aí, por enquanto. Mas só Vamos uma lá, coisinha a fase de pra jogar grupos pro da Bruno. Libertadores começa quando? Final, em abril. Em abril. No último final de semana de março, depois da data Isso. FIFA Ali brasileira, começa. E ali em abril começa a fase de Ali, grupo. o Flamengo não deve ter ainda o Pedro. Não. Você não sabe nem se tem o Pedro pro Mundial. O que eu Entendeu? acho é o seguinte, Birne, Você não tem o Cebolinha ali. eu a acho gente tem que pensar eu um acho que time a ali. situação do De La Cruz ela é crônica.
A situação do De La Cruz, ele é um jogador que demanda do físico. Ele tem uma questão de uma interrogação sobre o físico. Para ele ser esse cara que o Zé brinca, o box-to-box, o área-área. Não, ele que eu não falou. sei se ele consegue Jamais. te entregar. Ele que fala box to E eu box. talvez acho que o Felipe possa montar um pulgar, Gerson Arrascaeta e pensar nesse homem de lado com o Pedro. E não é o De La Cruz. Não sei se o De La Cruz... De La Cruz não é titular. Não sei. Não sei como é que Não, ele também não volta. tenho certeza. O De La Não sei Cruz- qual é a condição. O De La Cruz, ele é um cara que tem situações crônicas, de lesão, de condicionamento. Sim. Ele não sei como é que ele volta e eu acho que você pode Lá vem. considerar que talvez ele não Não. seja esse cara garantido. Gente, Não, e a eu gente queria pode saber considerar... Fica ingenuidade com esse o De La elemento. Cruz é uma E o Felipe, crepe o ou Felipe uma pega outro galete? tipo de característica. Eu não Hoje- consigo Eu fazer acho que é informação. crepe, porque Hoje- é doce ver o De La Cruz Hoje, quando jogar. você né? precisa na característica do Felipe, que você sai numa segunda linha, você tem que ter alguém para dar dinamismo e acelerar. Hoje você tem quem mais pronto para fazer isso? O Gerson de segundo ou o De La Cruz de segundo? É porque o Gerson pode fazer esse cara aberto, ele pode. Mas se eu tenho o Gerson de segundo mais inteiro que o De La Cruz, eu prefiro ele ali. Ele joga com 2 velozes pelo lado, mais 2 laterais velozes. Quantos Eu não sei, campeonatos ele o pode Flamengo vai trocar. disputar? O que ele vai fazer com o Danilo da vida? Eu não sei. Todos. O Flamengo vai disputar todos os Não sei. campeonatos. O Felipe pode fazer também, até porque você passou com muitos problemas Por isso de eu acho que o DM na Danilo é temporada, você interessantíssimo pode chegar. mesclar também. Ele segura e tem um homem de velocidade. Mesclar larga. É, e o Arrascaeta também não sei se segura a temporada inteira fisicamente. O De La Cruz é um cara que pode jogar ali por dentro também. Mas Arrascaeta e De La Pra mim Cruz tem a juntos mesma ali, interrogação com os dois. Você não põe os dois juntos. Ponho, eventualmente ponho. Com o De La Cruz de segundo, depende de contra quem você vai jogar. Eu acho, Contra quem você colocaria os dois? Contra times que você vai atacar mais ou times mais leves fisicamente. Ou seja, o Mirassol de novo na tua conta. Não precisa ser, não precisa chegar tanto. Quer que eu dê um exemplo? Quero. Só contra o Cruzeiro. Tá. Felipe tem variação, gente. Felipe Luiz tem variação. Ele pode isso que eu pensar tô- o time isso que eu ia com falar. algumas Eu também acho. opções. Isso é um luxo que poucos treinadores no Campeonato Brasileiro têm, de olhar para um banco e falar, não, hoje eu prefiro jogar dessa forma e eu tenho jogadores que vão corresponder tecnicamente. Eu acho que- Quantos clubes no país têm essa possibilidade? Quantos técnicos? Sim, eu de acho olhar que- e falar, ó, vou mudar um aqui, vai mudar um pouco a característica, mas tecnicamente vai me entregar. Eu acho que o Felipe parte de um princípio, um sistema de jogo, um 4-2-3-1 e tal, mas durante 90 minutos ele tem a capacidade de mudar. Esses três, então, três no meio campo. Não, estou falando, ele Meio pode, com três. ele pode ser um 4-2-3-1, ele pode ser um 4-3-3, No 2-3-1, o ou jogador. 3-4-3, 4-4-2, depende. Eu acho que o Felipe tem essa versatilidade de peças, porque as peças que ele tem nas mãos, eles podem fazer isso, ou poderão fazer isso, acho que tranquilamente. E eu acho que como, pelo menos pelas ideias, pela forma como o Felipe sempre se porta nas Eu acho- nas entrevistas... Eu acho que ele na pode ter forma- muitas variações, Ele, mas tem, ele tem uma ele ideia vai ter muitas prioritária. variações. Então, ele tem um Tem uma ideia princípio, prioritária. ele tem um A princípio de ideia do ideia. Felipe é de aceleração, de E, marcação de- e aceleração. e depois ele pode gosto. alternar de acordo com o Sim. Breno está falando, e eu concordo, de acordo com os adversários. Ele deu essa amostra nesse pequeno tempo que ele teve sim. aqui, ele deu Sim. essa amostra. Ó, de forma A clara. varia- E o 4-2-3-1? a variação, um dia que Sim. você venha a perder um cara de beirada, um dia que você tem que usar um lateral um pouco mais de explosão e segurar um homem por... A variação ela vai existir, porque o elenco do Flamengo ele tem que ter variação. O elenco do Flamengo tem muitas peças. Ainda que a gente fique nessa do mercado, como é que tá, ainda tem muitas peças. Agora, eu acho que ele vai ter uma ideia base dele. Ele não vai em 6 jogos da fase de grupo da Libertadores, porque 3 jogos eu jogo de um jeito, 3 jogos eu jogo do outro. Dos 19 jogos do primeiro turno brasileiro, 10 jogos eu jogo de um jeito, 9 de... Ele tem uma ideia. A variação acho que se dá Em cima pelas da ideia. circunstâncias Sim. E dos do adversários. calendário dos adversários em cima da ideia dele fixa. Sim. Se a ideia dele fixa, eu ainda acho. Eu não sei o que vai ser do De La Cruz na temporada. A gente acha o que ele pode render. É um baita de um jogador. Em forma. Ele já entregou isso no Flamengo no passado. Não acho que ele deveu a temporada inteira, não. Sim. Começou, eu acho, né? que, Ele foi um dos eu acho que melhores. em momentos. Só que a temporada ela vai sacrificando quem é bom jogador. Entendeu? O Flamengo A deu uma temporada vai tacada sacrificando pesada o cara que no tem De La lá. Cruz, né? Tá aí no nosso GC, inclusive. 80 milhões de reais, né? Uma tacada ali, Então, pá, apostou acho que alto o no De final La Cruz ficou e uma acho que coisa até, ali, Como é que déficit foi? físico. pá, 80 milhões ali. Lembrou alguém No ali? Pix. No Pix. Quem? Te lembrou Você tem isso no te lembrou Pix? quem? 80 Milkshake milhões? de morango. Um pouquinho menos. Um pouquinho Do menos. bar. Mas ele mudou, não é mais de morango, não, é flocos. É flocos. Quem? O Bubu. Bubu? Pede... Pede milkshake de flocos no Rio. Chega lá, onde que é mesmo o lugar que ele pede?
Irmão, se tem uma coisa que eu não entendo no Rio, onde se compra milkshake de fogos. Graças a Deus. Pô, sei lá onde é que Ele calda. sabe, ele Ele vai conhece. pra praia de ele tênis e conhece. meia. Tem Ele que falou botar, que ele vai- tem que botar Ele vai pra a praia de calda meia. no copo. De meia e tênis na Ele falou que ele vai pra praia de meia, Só de diz que é tênis, carioca. bermudão, pochete Sapatênis. e camisa. Laranja. Isso, tudo laranja. Figurão. Inclusive com as peças de roupa, cada peça com o seu nome. Ele falou, Ah, ele falou que entendeu? ele é carioca, ele vai com, como é que é? É bermudão? Bermudão, que é camisa- o Davids, a bermuda laranja chamada Davids. Meia branca. A meia Até a altura do branca. joelho, quase? mais ou menos. Meio de compressão É. essa aí. É meio De compressão, é. Aí ele manda... Aquele cara já olha de longe e fala, esse eu vou ganhar. Aí ele, eu não sei, desculpe a minha ignorância no futebol holandês, mas ele fala que os pares de tênis, né, são os irmãos, né? Aí eu não sei, tem um tênis laranja que ele fala que são os irmãos De Boer, né? De Boer. Frank. Frank. Só tem que Ronald, dar um desodorante pros irmãos. Poxa, um Cê- só. Porra? Meu Deus do céu. Qual é o nome do desodorante do Bubu? Já? Ah, não existe. Isso não tem. Aí você Não tá tem. falando. O que não tem? Não, não. Ele não conhece, Tô ele ouvindo não o grito, conhece a eu tô existência. ouvindo o jogador Ele não falecido. conhece, ele não conhece a É um existência. jogador falecido, um jogador holandês falecido. Vamos seguir, ele não tá Zoeira aqui se total. defender. Vamos seguir, sério. Traíra. Muito. Você acha que eu não sei quando eu tô de folga, eu ligo lá? Eu tô de folga, minha mãe manda mensagem, minha mãe não perde um dia. Eu ligo, ô filho, o que você fez? Tô implicando com você lá. Eu falei, mãe, deixa ele, é assim mesmo. Você acha, rapaz, aqui sair de folga aqui é o melhor que ficar. Aqui o melhorzinho nós- que o o que Miami nós- faz. Pelas costas, né? Que sempre Mas viaja, o que nós podemos dizer, ó, é uma brincadeira até mais explicar, né? O que nós podemos dizer é que o perfume do Bobo é muito forte. Ah, sim. Ou a ausência dele também. Aí a gente vai deixar no Muito imaginário. se deve ao casaco que... Fica uma semana lá no camarim, não sai. É um... Não, o casaco realmente Precisa nem é de um negócio cabide. difícil. Nada, Bom, nada, É o nada. seguinte, vamos fazer um intervalinho aqui. Melhor. Vídeos da... Tá aí, galera, bacana demais! Estou aqui para isso, para trazer para vocês os melhores cortes da imprensa falando do Mengão. O F90 de hoje falou da possibilidade do Flamengo contratar o Danilo. Ele chega para ser zagueiro, galera. O nosso lateral titular é o Wesley. O Wesley tá jogando muita bola, né? Então o Danilo, ele chega para brigar por posição na zaga. Não chega sendo titular não, cara. Vai brigar por posição, é o que eu acho. E falando do De La Cruz, né, que deu uma entrevista para o GE, falando, né, que ficou devendo no ano passado, que ele em certos momentos ficou decepcionado com ele mesmo, né, devido às lesões. Ele ficou triste, jogando triste, chateado, porque sabia que não podia render tanto por causa das lesões, e ele sabia que custou muito caro, né? Ele custou 80 milhões de reais para o Flamengo. O Flamengo fez o Pix à vista para o River Plate e ele estava jogando ali desconfortado, né? Daquele jeito, né, cara, que a gente viu no ano passado, né? Ele começou muito bem, depois teve uma queda brusca de rendimento, né, devido às lesões. É bom jogador. Vocês viram um passe que ele acertou agora no último jogo contra o São Paulo? Aquela enfiada de bola que ele deu para o Wesley. Cara, o Wesley saiu na cara do gol, finalizou em cima do goleiro, senão seria gol com assistência do De La Cruz. Mas é isso, quero agradecer aqui a todos vocês que assistiram o vídeo até aqui. Deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho. Tamo junto, saudações rubro-negras. Fui! Valeu, galera, é nóis!